Canal Fora da Caverna, mais uma vez com vocês, a nossa análise política do momento atual, com algumas colocações, né, que são importantes, né? Lembrando primeiro o professor Castro Rocha, que está fazendo aí uma análise pelo Instagram, pela vários canais, inclusive aqui no YouTube, falando das eleições de 2026. As eleições viraram tema, já estão em pauta há algum tempo, né? Principalmente porque a imprensa faz isso, começa a pautar as pessoas com as eleições um ano antes. Fizeram isso durante a Covid, eu dizia, vem aqui, venha, inscreva-se no canal, entre aqui, veja, nós temos aqui 5, 6 anos de vídeos, e na época das eleições de 2022, um ano antes, 2021, a gente estava no auge da mortalidade da Covid, e eu achava indecente e absurdo o quanto que a imprensa, sem nenhum pudor, demonstrava estar muito mais preocupada com as eleições de 2022 do que com as mortes que estavam acontecendo no nariz dela. Enfim, isso é um outro debate, que os vídeos estão aqui, eu peço que você entre aqui no canal, se inscreva, repasse os vídeos, porque eu vou dizer uma coisa para vocês sem nenhuma modéstia. Nós temos um apanhado da história recente do Brasil aqui em vídeos do canal Fora da Caverna, e eu convido você a ver todos. Hoje o papo aqui é rápido. Esse professor Júlio César Castro Rocha está fazendo essa análise. Ele diz que o projeto da nova direita para 2026 é o Senado, não é nem a presidência, porque é verdade. Se você souber conversar com as pessoas de direita que estão ao seu redor, são a maioria por aí, né? É a grande modinha política do brasileiro médio, você vai descobrir que Bolsonaro já era. Ninguém defende mais, né? O Bolsonaro como alternativa. Quer dizer, não é que ninguém. Tem uma campanha na internet, né, dos mais fanáticos que só votam em Bolsonaro, mas isso já contém uma certa estratégia, que é votar no impossível para, se não ganhar, tá vendo? Então não quero mais, pode ficar com a bicicleta, não quero mais, né? A raposa e as uvas estão muito altas para eu alcançar, mas também estão verdes ou estão maduras demais para eu comer. Entendeu? Vai pensando aí. Então, o Senado, por que o Senado? Porque o Senado pode destituir, votar impeachment dos ministros do Supremo. O Senado é a casa do Legislativo que representa a República, o coletivo de todos os estados, as unidades federativas, então responde pela República, não exatamente por cada cidadão, por uma quantidade de votos de cidadão, como é o caso dos deputados, falando do Senado Federal. Então fique ligado você aí que não está pensando em nada das eleições, porque tem muita gente pensando. Você pode não estar pensando, mas tem gente pensando no seu lugar. E é a galera mobilizada da neodireita, porque ela é muito mobilizada, eles não dormem, eles trabalham noite e dia pensando em política, fazendo contas, cálculos e imaginações sobre o que fazer, o que passo dar nos próximos movimentos. Então convido você a pensar junto com isso, né? E quem você vai votar para o legislativo? Deputado e senador o ano que vem. Você tem que pensar de acordo com as tuas convicções políticas, não é com modinha, porque a modinha, pelo quadro que a gente vem apontando, veja os vídeos anteriores das questões do Trump, das questões do Brasil, questões internacionais, a própria questão do julgamento que está para vir aí agora em setembro em torno de Bolsonaro, nos levam para uma questão política, um quadro político completamente diferente de um ano atrás, ou de 6 meses, 5 meses atrás, quando se dava com favas contadas que a próxima eleição para presidente ia dar qualquer um que não fosse o Lula. Parece que agora não é mais assim. Então a própria neodireita está contando com que o Lula talvez se reeleja, ou ganhe alguém que não vai feder nem cheirar, digamos assim, o cara que não fede nem cheira, sabe? Soma zero para os objetivos deles. Quais são os objetivos deles? É, tirar o Alexandre de Moraes e tirar do Supremo qualquer um que possa barrar os projetos deles, porque os projetos deles vão contra a Constituição, porque eles nunca esconderam que são contra a Constituição, que aí está. Eles queriam outra Constituição que tivesse pena de morte, que tivesse prisão de gente de esquerda, que proibisse qualquer discurso contrário aos deles, que desse poderes plenos para os caras que fossem deles quando estivessem no poder. Como foi o Bolsonaro tentou fazer, ele era barrado por manifestações das instituições, manifestações populares, e ele voltava atrás. Então fica a dica para você ver como você deve proceder em governos de direita, porque nós temos no Brasil uma grande quantidade de governadores de direita hoje.
O fato só é que nenhum deles se qualifica para ser presidente. Muitos deles vão se reeleger. E aí a questão é o que você vai fazer frente a tudo isso, tá bom? Fica a dica, reveja esse vídeo, analise, repasse, coloque aqui as suas dúvidas, que eu acho que vão aparecer dúvidas, e vamos debater a respeito.